pessoal, tudo bem? Bom, aqui vocês vão ver no TikTok, né? Mas depois a gente vai postar esse vídeo no YouTube. Porque essa imagem toda lenta assim não dá certo. Tá bom assim. É, mais ou menos, né? Mas, enfim. Aqui, como vocês podem ver no título, como é ter uma namorada com DI, que a gente já vai explicar, e epilepsia. Então, A gente não, né? Ela vai explicar porque eu não sou muito bom com sigla, não. amor, DI é deficiência intelectual. Sim, mas eu tô falando que eu não sou bom de sigla e eu não sou bom de explicar a condição. É isso que eu só tô falando. Ué, mas o vídeo é justamente esse. Você falando como é ter. Tá bom, vai. Vamos lá, vai. Eu vou fazer o meu melhor. Então, Posso começar? sim. Então, vamos lá. Conviver com uma pessoa com deficiência intelectual é você ter uma. Eu não vou falar você tá convivendo com uma criança, porque aí eu acho que seria muito exagero. Porque eu acho que até uma pessoa que tem uma certa deficiência intelectual, ela consegue ainda reter o básico de aprendizado. Os aprendizados básicos, tipos de falar, escrever, enfim. É. Mas você consegue perceber quando você tá. Antes de você continuar, lembrando que, no meu caso, pelo menos até a avaliação que eu fiz em 2016, que eu não fiz atualizado, eu tinha um raciocínio normal, que eu acredito que devo estar a mesma coisa ainda, né? E atraso comportamental, que eu entendi depois que era do comportamento com a neuropsicóloga que falou. E caso minha família assista, eu tenho esse diagnóstico justamente dessa avaliação. Então, caso você não lembre aí, já não é minha culpa. Então pode continuar. Então, como eu estava dizendo, não é que a pessoa ela que tem DI, a pessoa ela vai ser tipo uma criança num corpo de adulto, não é isso. Muita gente define assim. Muita gente define assim porque é o famoso, é os estereótipos, é a pessoa que não entende, mas ela vai pelo que a cabeça dela julga. Ou pelo que as pessoas julgam, né? Sim. Mas é assim, você conviver com uma pessoa desse tipo, você vai ter que entender que para certas coisas que você julgue, né, pelo menos no quesito de idade que você tenha, algumas coisas a outra pessoa ela possa não compreender do mesmo jeito que você compreenda. Então você vai precisar fazer um papel de professor, literalmente. Você vai ter que explicar, no entanto, você vai ter que explicar de uma forma mais resumida. Você tem que ser bem resumido, porque a pessoa ela pode não entender o seu raciocínio da mesma forma que você entende. Então eu sempre busco, né, sempre que a Pi tem uma dúvida, eu sempre busco resumir o mais possível que eu consiga. É, Desculpa. convenhamos que eu acho que nem sempre consegue, mas. Mas eu tento. Sim. É. E o que mais eu posso acrescentar? Eu acho que. Olha, eu acho que não. Assim, eu tô tentando aqui acrescentar alguma coisa, mas aqui não tem muito o que acrescentar, porque basicamente o DI. Outra coisa que a pessoa precisa ter é um pouco de compreensão, como eu disse. Você não pode ficar. A pessoa, no caso, que convive com a pessoa que tem DI. Exatamente. Se você convive. Eu acho que nem a pessoa só que convive, eu acho que a própria pessoa em si em questão, a pessoa ela tem que. Você tem que ter sempre não é raciocínio, você tem que ter aquela certeza e você tem que ter o pensamento de que não é o que os outros falam, é o que você experiencia. É. Então, assim, se
Se alguém chegasse pra mim hoje e falasse, poxa, mas a tua namorada, ela, né, ela é meio... Ela é burra. Eu vou falar, não é isso. É que é Ou isso. infantil. É isso, é infantil. Eu vou falar, não é isso. É por causa disso. É por causa disso, disso e disso. Só que você também tem que estar preparado para um seguinte, né? Que ele ou ela pode, né, insistir na visão errada. Vai dar um pouco de nervoso? Vai. Mas você tem que entender que, assim, cada cabeça é sua sentença. Não é. É uma verdade. Cada cabeça é sua sentença. Mas, no final, a pessoa que convive, ela precisa ter esse tipo de compreensão, que a maioria das pessoas, elas não vão entender direito o que está acontecendo ali e ela vai precisar, mais do que, ainda mais ela, né, que convive, ela vai precisar mais do que tudo, ela vai ter que saber como indicar a condição do companheiro ou da companheira. É. Mas que nem assim, a maioria das vezes, né, a maioria dos casos, a DI, ela afeta o raciocínio. Então, no meu caso, não, né? Então, mas o meu caso é por causa das consequências ali das convulsões, porque eu, sim, tenho epilepsia. O que, aliás, ele não falou da epilepsia, mas ele nunca presenciou uma convulsão. Na verdade, não é que eu nunca presenciei. Presenciar eu presenciei, mas assim, Não, você não uma coisa... presenciou, amor. Foi só um Não, desmaio que você você não. viu. Ah, tá, entendi. Não, é que eu faço confusão, gente, não tem como. A pessoa tá no chão tremendo, sem controle, pra mim convulsão, epilepsia é tudo a mesma coisa. Infelizmente, eu tenho essa dificuldade de distinção, eu Não, a admito. epilepsia é um conjunto de convulsões que a pessoa tem, que aí sim você chega no diagnóstico, entendeu? Só que ele viu eu desmaiando. Provavelmente eu sonhei no meio do caminho. E é por isso que eu, tipo, mexi o braço, igual eu faço à noite, entendeu? Você mexeu o braço e você bateu numa estante com o pé. É, E derrubou, inclusive, o extintor de incêndio. essa parte eu não sabia. Mas enfim, a gente já tá com 7h50 e pouco aqui de vídeo. Pra finalizar aqui, a minha parte é o seguinte. Compreenda a pessoa com quem você vive, obviamente, porque para todo relacionamento ser saudável você tem que compreender o seu parceiro. E acima de tudo, novamente repetindo... Isso vale pra mãe e pai também, né? Sim. E novamente, acima de tudo, né, também valendo para mãe e pai, não se oriente pela opinião dos outros. Você pode ouvir a opinião dos outros, você pode até, talvez, assim, eu vou abrir aqui um talvez aqui. Talvez, dependendo da pessoa lá, se a pessoa já teve uma experiência, você talvez possa levar algumas coisas em consideração, mas no final de tudo, é a sua experiência e o que você sabe e o seu conhecimento que você sempre deve levar em conta na hora de bolar ali, de criar uma estratégia de convivência. Obrigado. Sim. E também, como a maioria das vezes afeta o raciocínio, acho que a maioria deve ficar sem paciência para relacionamento, né? E só muitas vezes a mãe que aguenta o filho. É triste, mas eu posto que isso é muito realidade. Mas, enfim, a gente chegou no fim do vídeo e dá aquele like, compartilha e tchau!